Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje aqui na nossa aula 3, né? Estamos na disciplina ali de tecnologias emergentes e o novo mundo, né? Conectado. Não se esqueçam, né? Quem nos fala aqui é o professor Jefferson Lamartec e bora lá. Nas nossas aulas ali anterior, né? A gente explorou as tecnologias, as novas, né? Nossas tecnologias emergentes ali que estão redefinindo, né, o nosso presente e construindo com certeza, né, o nosso futuro. A gente viu ali, se conectou no universo da inteligência artificial, a gente compreendeu, né, a onipresença ali da internet das coisas e a gente desvendou a imensidão ali do Big Data e a segurança do blockchain, né? E a gente refletiu também, gente, sobre ali algo vital, né, e convergência tecnológica que vimos aí como com essas inovações que estão moldando a nossa economia 4.0 e a transformando as empresas aí em entidades mais inteligentes, mais eficientes e na nossa última aula, né, eh, a gente culminou, né, com a poderosa reflexão ali de que a tecnologia conectada ao mundo, né, mas somos nós que nos damos sentido ali a ela. Então hoje, no entanto, gente, a gente vai dar um passo muito além, né? Então não basta ali a gente entender a tecnologia, a gente precisa entender como utilizá-la de forma responsável, e como que ela se encaixa em um cenário ali maior de bem-estar ali social e ambiental também. Então, por isso o tema aqui da nossa aula de hoje é tão crucial quanto ali instigante, né? Sustentabilidade digital e o futuro do trabalho. Como a gente pode ver aqui na nossa tela, né, gente? O título já traz aí algo para a gente pensar a relação entre o avanço da tecnologia e a responsabilidade, né? E o subtítulo também complementa ali, né, essa ideia e nos convida ali a explorar, não é mesmo? Então, como usar tecnologia de forma consciente e ecológica, né? Então, essa, gente, é uma pergunta ali trivial, né? A digitalização acelerada, embora traga ali inúmeros benefícios, como a gente já sabe ali, também traz muitos desafios significativos, né? E isso especialmente, gente, no que tange ali ao consumo de recursos naturais e a geração ali de resíduos, né? E é um paradoxo, né? A tecnologia que nos oferece ali todas as ferramentas para a sustentabilidade também pode ser ali uma fonte de impacto ambiental se não for, né, gerida com consciência, tá certo? E aqui, gente, a gente já pode ver, até trouxe uma imagem de computadores ali, né, em harmonia com as plantas, né? E não é apenas uma fotografia bonita, não. É uma poderosa metáfora ali de equilíbrio, né, que a gente busca, né? Representa ali a coexistência ali possível e desejável entre o avanço tecnológico, simbolizando ali os computadores, né? Está trazendo essa simbologia na imagem e as inovações e prevenção do meio ambiente, representando ali pela vitalidade das plantas e folhas em volta, tá bom, gente? Que a imagem de um futuro onde a inovação digital vai impulsionar, né, e não comprometer ali a saúde do nosso planeta. Gente, um futuro onde a tecnologia é uma ferramenta para a vida e não um fardo para a nossa terra, tá certo? Então, ao longo aqui da aula, a gente vai desmificar o que é a sustentabilidade digital e entender ali os impactos ambientais, né? Explorar ali soluções como o Green Tech, né? Discutir a eficiência ali energética digital e o mais importante, gente, a gente empreender e aprender ali o nosso papel como usuário desse novo cenário, tá bom, gente? E claro, vamos refletir aí também sobre o futuro do trabalho e como a sustentabilidade digital, gente, se encaixa nessa transição perfeitamente. Então, vamos nos preparar para uma aula aí que vai nos fazer questionar nossos hábitos digitais e nos inspirar a ser, né, agentes de mudanças realmente ali. A gente vai descobrir que ser tech e ser eco pode aí e podem, né, e devem andar de mão dadas, tá certo? Então, aqui no próximo slide, né, de forma clara e concisa, né, já vou trazer para vocês o que é sustentabilidade digital, gente. Chegando aqui
A gente já entendeu, né, o tema ali que eu trouxe para vocês, que é o tema central da aula, que é sustentabilidade, o que é sustentabilidade digital, né? Aqui eu vou oferecer uma definição clara, né, e concisa aí, que serve como uma bússola para a nossa jornada aqui de hoje da aula, né? Ela nos diz que a sustentabilidade digital é, né, o uso equilibrado da tecnologia para reduzir impactos ambientais. Então a gente vai analisar, gente, essa primeira parte aqui. Por muito tempo, né, a gente pensava ali da tecnologia como algo limpo, né, algo virtual que não deixava ele pegadas físicas, né? Mas isso aí é uma grande ilusão, né? Por quê? Cada dispositivo, celular que a gente usa, dado que armazena, cada interação online tem uma base física, né, uma infraestrutura, né, de data centers, redes de comunicação e a fabricação de hardwares e o consumo de energia. Então, tudo isso gera impactos ali no ambientais significativos, desde a extração de matérias para componentes eletrônicos até energia consumida e o descarte ali, né, gente, de todo esse lixo eletrônico aí. Então, portanto, o uso equilibrado da tecnologia, gente, implica em uma consequência sobre esses impactos e na busca ativa por minimizá-los, né? Então, não se trata da gente abordar a tecnologia, afinal, ela é muito importante para o nosso progresso, certo? Mas de usá-la de forma mais inteligente, eficiente e com um olhar ali mais crítico sobre suas consequências. Então, é encontrar ali o balanço entre o benefício que ela nos traz e o custo ambiental que ela gera, tá bom, gente? E na segunda parte da definição, complementa perfeitamente aqui a primeira, né? Consumo digital consciente e ético. Aqui, gente, a responsabilidade, né, recai sobre cada um de nós ali. Então, usuários e também criadores de tecnologia. O consumo consciente no mundo digital significa questionar: realmente, preciso de novo, de um celular novo, um novo modelo, ou o meu atual ainda atende às minhas necessidades, né? Estou apagando e-mails e arquivos desnecessários que consomem espaço, energia em servidores ou não? Estou escolhendo serviços e provedores que demonstram compromisso com a sustentabilidade, né? Então, esse aspecto ético expande ainda mais, né, essa visão, incluindo não apenas, gente, a dimensão ambiental, mas também a sociedade. Então, em essência aí, a sustentabilidade digital é a busca por um futuro onde a tecnologia atua como uma aliada na construção de um planeta e de uma sociedade mais justa, né, e equilibrados aí. Em vez de ser, né, mais um fator aí de degradação, né, gente? É a capacidade de inovarmos sem comprometer ali os recursos, né? Eh, Sem comprometer ali, os recursos das futuras, né, nossas gerações ali, aplicando os princípios ali da sustentabilidade à nossa vida e infraestrutura digital. Então, com isso, gente, na nossa mente, a gente vai aprofundar um pouco mais, né, nos desafios aqui. E antes de propor soluções, precisamos entender a dimensão do problema. Então, por isso, no próximo slide, a gente vai focar sobre o impacto ambiental da tecnologia. É importante a gente saber, né, a pegada, né, ecológica aí do mundo digital, tá certo? Então, vamos lá. Chegando aqui, muito bem, turminha. Depois da gente ter ali definido, né, a sustentabilidade digital como com um uso consciente, equilibrado aí da tecnologia, é fundamental que a gente olhe para o espelho e a gente reconheça a outra face da moeda, tá bom? No slide 3, a gente vai abordar diretamente, gente, impactos ambientais da tecnologia, tá certo? Então, a gente não pode ser ingênuos. Por trás de toda aí essa conveniência e inovação que a tecnologia proporciona para nós, existe com certeza uma pegada ambiental robusta que precisa ser gerenciada e minimizada aí. Então, aqui no slide, eu trago três principais pontos dessa preocupação ali. E em primeiro, a gente tem o lixo eletrônico. Gente, esse é um dos problemas mais visíveis e crescentes aí da era digital. O lixo eletrônico ou EVEST, né, gente, refere-se a todos os dispositivos eletrônicos descartados,
celulares, computadores, televisores, eletrodomésticos. Então, pensa na quantidade de eletrônicos que cada um de nós já descartou ao longo da vida. O problema disso, gente, é multifacetado. Então, volume, a quantidade de lixo eletrônico gera, né, anualmente uma gigantesca e crescente aí uma taxa alarmante. Em 2023, para vocês terem ideia, estima-se que foram geradas dezenas de milhões de toneladas de lixos eletrônicos aí no mundo. Toxicidade. Então, toxicidade, gente, toxicidade, muitos desses dispositivos, né, contêm metais pesados como chumbo, mercúrio, né, além de plásticos e retardantes ali de chama, que são altamente tóxicos, tá? Então, quando a gente descarta de maneira, inclusive, incorreta, né, eh, em aterros, esses materiais aí, gente, pode vazar, né, para o solo e a água e vai contaminar aí todo o meio ambiente, afetando a saúde humana, tá bom? E recursos escassos, ao mesmo tempo que esses equipamentos são ricos, né, em materiais valiosos como ouro, prata, cobre, né, e terras raras, descartá-los e perder a oportunidade de recuperá-los, né, recuperar todos esses recursos, né, que são extraídos de forma intensiva e muitas vezes em condições ambientais questionáveis, tá, gente? E, em segundo lugar, o consumo de energia em data center. Gente, a famosa nuvem, o drive, não é algo hétero, né, gente? Ela é física. Por trás de cada aplicativo, cada serviço de streaming, e-mail, armazenamento que a gente faz, existem imensas data centers que são grandes, né, edifícios repletos de servidores e sistemas de refrigeração e equipamentos de rede funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, tá, gente? E por fim, né, o ciclo rápido de troca de dispositivos. Esse ponto, gente, é ligado ao lixo eletrônico, ao consumo de recursos. Vivemos em uma cultura de consumo acelerado, impulsionado pela inovação contínua, com certeza. E muitas das vezes, gente, pela obsolência programada, né? Então a gente é constantemente aí incentivado a trocar o nosso smartphone, notebooks e outras coisas aí por modelos mais novos, né? Mesmo que os nossos ainda funcionem perfeitamente. Então esse ciclo, gente, rápido gera uma demanda contínua por novos produtos, o que, por sua vez, exige mais extração de matéria-prima, mais energia na fabricação, mais lixo eletrônico, né? E o visual sugerido aqui que eu trouxe até para vocês no slide, né, é o consumo energético do setor. Então seria um excelente aqui a gente compreender, né, e contextualizar a dimensão do problema e a entender, gente, porque energia é um componente tão crítico na sustentabilidade digital. Então, compreender esses impactos, gente, é o primeiro, né, passo para a mudança. Então, a gente não pode buscar solução antes de reconhecer a extensão do desafio, mas a boa notícia é que existem muitas pessoas e empresas, gente, que trabalham aí ativamente para reverter essa situação. Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre os Green Tech, né, as tecnologias que nascem justamente com esse propósito, né, de mitigar esses impactos ali ambientais e ser um guia para o futuro mais sustentável aí para todos, tá certo? Então, no slide anterior, né, a gente confrontou os desafios ali, né, impostos pelos impactos ali ambientais da tecnologia, o lixo eletrônico, consumo, né, energético ali massivo dos data centers e o frenético ciclo de troca de dispositivo, né, gente? A boa notícia é que o cenário não é desespero, existe um movimento muito grande, robusto e inovador que busca ativamente ali reverter, né, esses impactos aí, e é o que a gente chama aqui de Green Tech e é o foco aqui do nosso momento da aula, né? O Green Tech, gente, ou tecnologia verde, pode ser definida de forma muito clara ali como tecnologias criadas para reduzir o impacto ambiental aqui. Então a gente percebe a nuance aqui, né? Não estamos falando ali apenas de usar tecnologia para ter mais sustentabilidade, né, gente? O que seria aí uma aplicação de qualquer, né, tech, mas sim de tecnologias que nascem com propósito, né, de serem ali realmente verdes, de projetar soluções que
desde a sua concepção, visam a sustentabilidade ambiental é a inovação direcionada para ecologia, tá bom? Para algo ecológico, né? E para a ecologia. E isso abrange, gente, uma gama muito grande de solução, desde o desenvolvimento ali de matérias ecológicas para os produtos eletrônicos ali, para que eles possam passar por softwares que otimizam o uso ali de energia, até de sistemas complexos que gerenciam resíduos ou geração de energia renovável. Então aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos para vocês de tecnologias que estão na vanguarda, na green tech, mostrando que a sustentabilidade não é apenas uma preocupação, né, de nicho, mas uma ali prioridade estratégica para empresa e líderes do mercado. Google, gente, IA para economia de energia. O Google é um dos maiores operadores de data centers do mundo, então seria fácil para eles serem um dos maiores consumidores de energia. No entanto, eles utilizam intensamente a inteligência artificial, uma das tecnologias emergentes que já discutimos, para otimizar todo esse consumo, tá certo? A Dell, gente, reciclagem de componentes. A Dell, gente, é um exemplo notável no campo da economia circular. Dentro da indústria de hardwares, eles investem pesadamente em programas de reciclagem e reaproveitamento de componentes, não só de seus próprios produtos, mas também de outros. A ideia é dar uma segunda vida a matérias valiosas, reduzindo a necessidade de extração de novas matérias-primas. E claro, a Amazon, né? A Amazon ali com centro com energias renováveis, assim como o Google, a Amazon Web Service, né? A AWS opera uma vasta rede de data centers globalmente. A empresa tem um compromisso ambicioso de atingir 100% de energia renovável em suas operações e para isso eles investem em fazendas solares, eólicas, né? Comprando ali é, energia de fontes renováveis para alimentar, né, seus data centers, escritórios. Isso é um exemplo direto de como energia limpa, né, é outro pilar da discussão integrada à operação de empresas de tecnologia para reduzir o impacto ambiental aí, gente. Então, esses exemplos demonstram que é possível inovar, né, e crescer aí economicamente enquanto se adota uma postura responsável e ambiental aí. E, gente, a Green Tech não é apenas uma tendência, é uma necessidade e uma oportunidade de negócio para o futuro. E agora, no próximo slide, eu vou falar um pouco sobre eficiência energética digital, gente, que vai nos mostrar ali a usar menos energia com, com um igual desempenho ali, tanto no hardware quanto no nosso software ali, tá bom? Então, a gente acabou de ver como o Green Tech, né, são grandes empresas e estão aí desenvolvendo tecnologia especificamente para reduzir o impacto, né, gente, ambiental. Agora, nesse momento, vamos falar um pouco do conceito que está no cerne da sustentabilidade digital, gente, que se aplica tanto a grandes infraestruturas quanto ao nosso ali uso diário ali, a eficiência energética digital. A premissa, gente, é simples e poderosa. Usar menos energia com um igual desempenho. Então aqui eu vou trazer três pilares que vai fazer a gente alcançar essa eficiência. Softwares otimizados, gente. Muitas das vezes a ineficiência energética começa no código de software mal escritos, com algoritmos complexos, desnecessários, códigos redundantes ou processos eficientes que exigem mais poder e processamento de hardware. Isso faz com que os processadores, memória e placa de vídeo trabalhem mais, consumindo mais energia. Um software otimizado, por outro lado, é aquele que faz mais com menos. Ele executa ali as suas tarefas de forma mais rápida, exige menos recursos do hardware e, consequentemente, consome menos energia. Tá bom? Então, pense em aplicativos leves versus aplicativos pesados que drenam a bateria do seu celular rapidamente, né? Então, a otimização ali desse software não só melhora a experiência do usuário, tornando aplicações mais rápidas e responsivas, como também reduz a demanda de energia ali, né, de milhões de dispositivos e servidores pelo mundo. Isso é Green Tech em ação ali ao nível, né, gente, do código. Computação em nuvem verde, gente. A gente falou aí sobre isso, né, e o tanto que é utilizado de energia em data center no nosso slide 3, né? A computação ali na nuvem já oferece a vantagem de ser eficiente pela capacidade de consolidar, né, e compartilhar recursos.
Ao invés de cada empresa ter seus próprios servidores, né, na nuvem, permite que os recursos sejam utilizados de forma ali dinâmica e mais completa. Quando falamos ali em nuvem verde, estamos elevando essa eficiência a um novo patamar ali, tá bom? Servidores inteligentes, né? Por fim, aí temos os servidores que são a espinha dorsal ali dos data centers, gente. A inteligência aqui se manifesta através de diversas tecnologias. Virtualização permite que um único servidor físico execute várias máquinas virtuais independentes, maximizando o uso do hardware e reduzindo ali o número total de servidores necessários. Gerenciamento dinâmico de energia, né? Então, servidores que ajustam o seu consumo ali de energia em tempo real com base na carga de trabalho. Automação de IA, sistemas de inteligência, né, artificial como o Google utiliza em seus data centers e que mencionamos aqui no slide 4, né, gente, que monitoram ali continuamente as condições do ambiente, a carga dos servidores e os padrões de uso para otimizar a distribuição de tarefas ali, ventilação e a refrigeração de forma autônoma e preventiva. Isso garante, né, que a energia seja gasta, né, apenas onde e quando é estritamente necessário, certo? E agora vou trazer aqui para vocês o papel do usuário digital, gente. Até agora a gente falou aí sobre os conceitos como sustentabilidade digital, entendemos os impactos ambientais da tecnologia e explorou as soluções como a Green Tech e a eficiência energética, né? Que geralmente são implementadas por grandes empresas e na infraestrutura. Mas e nós, gente? Onde a gente nos encontramos nessa história, né? A gente vai discutir um aspecto fundamental para a mudança de paradigma, né? Qual que é o papel do usuário digital? A verdade é que cada um de nós aqui, gente, ao interagir diretamente com a tecnologia, tem um poder imenso, né, para influenciar a sustentabilidade digital. Então, as escolhas que a gente faz, por menores que pareçam ali, somadas criam um impacto muito grande. Então, eu vou apresentar 3 atitudes aqui concretas que podem adotar aí vocês, tá bom? Evitar troca de necessário dispositivo, né? Então isso reduz aí uma demanda por novos produtos, então diminui a pressão sobre a extração de matérias-primas, diminui a energia gasta na produção, evitando a energia, né, entresseca ali entre novo item, né, que consome muito, minimiza a geração de lixo eletrônico, então mantendo os aparelhos fora aí dos aterros por mais tempo. Não se trata de não inovar, gente, mas de consumir de forma mais consciente e ponderada, trocando apenas quando há realmente uma necessidade real e não apenas por impulso ou status. Apagar e-mails e arquivos inúteis, gente, parece algo muito básico, não é? Quem diria que apagar e-mails velhos poderia ser uma ação de sustentabilidade? Mas a gente lembra, né, que a gente falou sobre o consumo de energia das data centers, né, no slide 3 ali. Então, cada e-mail, cada foto, cada documento armazenado na nuvem ou em servidores que consomem energia de 24 horas por dia para operar, né? E tem que ser refrigerados ali. Então, ao apagar esses e-mails ali, arquivos que não têm mais utilidade, a gente está fazendo sua parte para reduzir a necessidade de armazenamento, otimizar a infraestrutura existente ali, reciclar eletrônicos, né? Recuperar matérias valiosas, tratamento adequado de substâncias tóxicas também. Então, para sintetizar, inclusive, a importância aqui, eu trouxe uma frase para vocês que é: pequenas atitudes digitais fazem grandes diferenças. Então, essa citação, gente, é um lembrete poderoso, né, de que não precisamos ser grandes corporações ou desenvolvedores de tecnologia para contribuir. As nossas escolhas ali diárias né, multiplicadas por milhões de pessoas, né, ou bilhões de usuários, têm o poder de mudar o futuro e torná-lo mais sustentável. E a democratização ali da responsabilidade ambiental no contexto da tecnologia. Então, com essa compreensão, né, e a consciência ali do nosso papel, a gente pode começar, né, a falar um pouco sobre os frutos desses esforços, né? Então, agora eu vou falar sobre os benefícios da sustentabilidade, né, que a gente vai ver ali que além de ser
o certo, né, a fazer, ele traz aí vantagens muito grandes para empresas e para o meio ambiente e para a sociedade ali como um todo. Bom, muito bem, a gente chegando aqui, né, a gente já compreendeu aí o que é sustentabilidade digital, né, os impactos ali ambientais que a tecnologia pode gerar, as soluções do Green Tech e o nosso papel, né, como usuários. Então é natural que a gente nos pergunte, né, quais são os benefícios, né, tangíveis de todo esse esforço, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui, os benefícios da sustentabilidade digital, gente. A boa notícia é que para a gente adotar ali práticas de sustentabilidade digital, não é apenas uma questão de responsabilidade ou de cumprir normas, mas é uma estratégia inteligente de gerar retorno significativo em diversas frentes. Então, criando ali um ciclo virtuoso para que indivíduos, empresas e para o planeta, né? Vamos detalhar aqui um pouquinho sobre esses benefícios. Redução de custo de energia. Esse é um benefício, gente, direto e muitas vezes o primeiro a ser percebido, especialmente no ambiente corporativo, mas também no pessoal, gente. Para empresas, quando uma empresa investe em softwares otimizados, como vimos aqui, né, no slide 5, em servidores inteligentes, né, e adota uma computação em nuvem verde, ele reduz drasticamente o consumo de energia da infraestrutura de TI, né, menos energia, isso significa contas de eletricidade mais baixas, o que se traduz, né, em economia financeira. Para os usuários, em nível individual, gente, evita troca desnecessária de dispositivo, conforme a gente falou aqui, significa a gente economizar o dinheiro que seria gasto para comprar um novo aparelho ali, né? A prática de apagar arquivos inúteis, embora não surja, né, não gere uma economia talvez direta, imediata na conta de luz de casa, mas contribui para uma sustentabilidade da infraestrutura global que nos serve, né, impactando então diretamente aos custos do serviço que utilizam, né, e no longo prazo ali a eficiência energética dos dispositivos e serviços, gente, se refletem em menores gastos para todo mundo. Agora, diminuição do impacto ambiental, gente. Esse é um benefício mais óbvio, o motor por trás de toda a discussão sobre a sustentabilidade digital, né? Ao implementarmos aí as práticas que a gente discutiu, desde o Green Tech, que cria tecnologias com propósito ambiental, passando pela eficiência energética digital, até as ações do usuário digital, nós contribuímos diretamente para reduzir a geração de lixo eletrônico, né? Diminuir as emissões de gases de efeito estufa, né? Preservar os recursos naturais. Então, gente, pela menor demanda de matérias-primas na fabricação de novos eletrônicos e pelo também aproveitamento ali dos componentes, né? Maior conscientização social. Então, a sustentabilidade digital não é apenas, gente, máquinas e energia, é sobre pessoas e seus valores. Então, ao engajarmos aí em práticas digitais sustentáveis, estamos indiretamente ou diretamente promovendo maior conscientização social sobre a importância da sustentabilidade em todos os aspectos ali da vida. Então, empresas que adotam essas práticas, gente, constroem uma imagem de marca mais forte, responsável, atraindo talentos consumidores que valorizam a ética e o cuidado com o meio ambiente ali, tá? Então, portanto, a sustentabilidade aqui digital não é um fardo, gente, mas uma oportunidade de ser mais econômico, de cuidar do nosso planeta e de cuidar, de construir uma sociedade mais consciente e engajada. Então, agora que a gente entendeu os benefícios, é hora da gente colocar a mão na massa, né? E eu estou propondo e vou trazer aqui para vocês uma atividade, gente. Minha rotina digital sustentável, né? Será um momento de cada um de vocês se refletir, né? E aplicar o que a gente aprendeu aqui, né? Em suas próprias vidas mesmo, né, gente? Então, é um momento aí importante de interagirmos o que a gente viu na aula de hoje. Depois da gente ter definido a sustentabilidade, né, digital, exploramos aí os impactos, benefícios, né? Estou propondo atividade e o objetivo é que cada um de vocês possam refletir, né, de maneira crítica aí sobre os próprios hábitos, né? E, mais importante, identificar oportunidades de mudança para cada comportamento digital aí
né, mais consciente. Então a atividade aqui, gente, consiste em 2 passos muito simples, porém muito poderosos. Listar, né, 3 hábitos digitais que geram impacto. E pense aí no nosso dia a dia, desde o momento que acorda até o momento que a gente dorme, quais são as suas interações aí com a tecnologia, quantas vezes vocês trocam de celular, com que frequência vocês apagam o e-mail, como vocês descartam seus eletrônicos, né, antigos, vocês costumam deixar, né, muitos aplicativos abertos em segundo plano, qual a frequência, né, de uso de serviço de streaming aí. Então, proponha também, né, alternativa sustentável. Para cada hábito que vocês identificarem, gente, pense em uma solução. Sem um hábito de trocar o celular a cada ano, a alternativa pode ser estender o uso do aparelho, né, para 2 ou 3 anos, né. Se o problema é acumular e-mails, arquivos, a alternativa é dedicar 15 minutos por semana para limpar. Se você não recicla, gente, eletrônico, a alternativa é pesquisar um ponto de coleta, né. Então, a ideia é que essa atividade seja muito prática e pessoal, não há respostas certas ou erradas, gente, mas sim a busca por um engajamento maior com os princípios ali da nossa sustentabilidade digital. Então, o objetivo é transformar aqui o conhecimento que a gente adquiriu em ações realmente aí concretas por o dia a dia. Então, pense que se cada um de nós, né, fizer essas pequenas mudanças, o impacto será imenso, como a gente reforçou na frase ali, né, do slide 6, inclusive. Pequenas atitudes digitais faz grandes diferenças, gente. Então eu vou dar um tempo para vocês anotarem essas reflexões. Se alguém quiser compartilhar, né, depois enviar aí para nós algum hábito, né, fiquem à vontade, tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse momento de reflexão aqui, tenha sido produtivo para todo mundo. Agora a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu, né, na nossa para nossa última consideração aqui da nossa aula, tá certo? Então, aqui, gente, é um momento de reflexão final, né? E eu tô trazendo uma frase aqui que talvez um tanto provocadora. Sustentabilidade também é saber desligar, né? O que essa frase realmente significa, né? Desligar. Aqui não se refere apenas a apagar a luz ou desligar um aparelho, né, gente? Ela vai além da ação física de cortar a energia de um dispositivo. Refere-se a um desligamento consciente, a uma desconexão, né? É, intencional realmente ali do fluxo constante de informações, notificações e estímulos digitais. Então pensa comigo aqui. Se a sustentabilidade é sobre o uso equilibrado dos recursos para que eles durem, né? O que acontece com os nossos recursos internos, nossa atenção, nossa energia mental, nosso tempo, nosso bem-estar, se estamos constantemente ligados, né? Então, essa reflexão, né, nos convida a pensar na sustentabilidade em um sentido mais amplo, que inclui a sustentabilidade humana. O uso excessivo, né, e ininterruptivo ali de tecnologia pode ser e levar a exaustão mental e emocional, redução da atenção e da capacidade de foco, impacto na saúde física, alimentação, né, e alienação social. Então, saber desligar significa criar pausas digitais, praticar o digital detox, né, reduzir ali o tempo, né, de tela, desativar notificações desnecessárias, redefinir prioridades, né, desligar de fato, né, então todos os dias ali consumo de energia, desativar o Wi-Fi quando não for necessário, né. Então essa reflexão mostra que a sustentabilidade digital não é apenas uma tecnologia, mas sobre a nossa relação com ela, gente. É um convite ali, né, à moderação, a autocuidado e a reconexão com o mundo offline aí, com a natureza e com as pessoas ao nosso redor, tá? É o equilíbrio entre estar conectado para o aprendizado e a produtividade, estar desconectado para a saúde mental, bem-estar aí e a reflexão, a tecnologia é uma ferramenta e como toda ferramenta deve ser usada com sabedoria e moderação, tá bom, gente? Então, agora chegamos aqui no nosso último momento, né? Um momento de encerrar a nossa aula, né?
encerrar nossa terceira aula. Espero que a discussão de hoje sobre a sustentabilidade digital e o futuro do trabalho tenha sido, né, muito bom para vocês, enriquecedor, né, para que vocês aí consigam ter uma amplitude mental aí sobre o que é isso. E também aí vou trazer aqui eh, tudo o que a gente falou sobre de maneira bem rápida, gente, só para que a gente tenha aí, né, uma recapitulação mesmo, né, dos pontos-chave aqui que a gente explorou. Primeiramente, a gente falou sobre sustentabilidade digital, impactos ambientais, lixo eletrônico, consumo de energia em data centers, ciclo de troca de dispositivos, gente, green tech, eficiência energética, o papel de cada um de vocês no mundo digital, benefícios tangíveis, né? Fizemos a nossa reflexão final e agora, por último, né, eu gostaria de convidá-los para a nossa próxima aula, aula 4, onde a gente daremos um passo adiante a discussão sobre o ser humano no centro de toda essa evolução tecnológica. Então, o tema será humanização e adaptação profissional na era digital. Então, nessa aula a gente vai explorar como as habilidades humanas, gente, se tornam ainda mais valorizadas diante da automação e da IA, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, a participação e até a nossa próxima aula, gente. Valeu, tchau.